É maravilhoso poder trabalhar com aquilo que mais se gosta e ter sucesso nisso, o que nos dá a liberdade de fazer exatamente o que eu quero e apenas o que eu quero. Aos 78 anos, Benny Andersson começou a falar sobre o passado com uma naturalidade que nunca tinha tido antes. Recentemente, abriu-se finalmente sobre ela. Annie Fried Lyngstad não era apenas um quarto do ABBA, ela era a força silenciosa que moldou o mundo de Benny muito mais do que a maioria das pessoas alguma vez imaginou. Frida não era apenas sua colega de banda, ela significava muito mais para ele do que a maioria dos fãs alguma vez imaginou. E ele está finalmente a explicar por quê. Por que é que um casal aparentemente perfeito se separaria? Carreira acima do amor, a verdade brutal sobre a agenda do ABBA. Antes de Benny Andersson e Annie Fried Lyngstad se tornarem membros da maior banda pop do mundo, eram simplesmente duas pessoas que encontraram conforto uma na outra durante uma fase caótica e de transição nas suas vidas. O amor deles não começou com fogo de artifício, mas sim com a familiaridade. Dois músicos que compreendiam os ritmos um do outro, as ambições e a estranha solidão que muitas vezes acompanha a profunda criatividade. No início dos anos 70, antes de os ABBA explodirem em sucesso, Benny e Frida sentiram-se atraídos um pelo outro de uma forma que fazia sentido para todos os que os rodeavam. Tinham temperamentos semelhantes, ponderados, reservados, mais introvertidos do que o mundo esperava das estrelas pop. Enquanto o casamento de Agneta e Björn esteve quase sempre sob os holofotes, o de Benny e Frida foi mais discreto, mais cauteloso, mais protetor do que tinha. Não havia nada de extravagante no seu relacionamento. Simplesmente encaixava. Quando se casaram, em 1978, os ABBA já eram um fenômeno global e as suas vidas eram mais agitadas, intensas e exigentes do que qualquer relação normal conseguiria suportar. O casamento foi intimista, quase discreto em comparação com a magnitude da fama que tinham. E era assim que eles queriam. Tinham visto o que a fama fizera ao casamento de Björn e Agneta. Como ela desgastava as pessoas e esforçaram-se por não repetir os mesmos padrões. Mas o amor nem sempre se curva à praticidade, e a fama não espera que ninguém recupere o fôlego. A verdade é que o casamento de Benny e Frida sofreu com pressões que nada tinham a ver com amor. Ambos admitiram que a agenda dos ABBA era brutal. O trabalho nunca parava. Estavam sempre no estúdio, em digressão, a promover discos, a gravar aparições na TV ou a lidar com a tempestade interminável de atenção dos mídia. Para Benny e Frida, que eram naturalmente reservados e sensíveis, este tipo de exposição era exaustivo. Quando as pessoas imaginam os ABBA no auge da sua carreira, visualizam brilho, sorrisos, performances impecáveis e harmonias perfeitas. O que elas não imaginam são as longas horas de trabalho, o desgaste emocional e o impacto que isso teve na vida pessoal de todos. Benny já disse várias vezes que os bastidores dos ABBA não eram fáceis. A banda era composta por 4 pessoas, cada uma travando as suas próprias batalhas internas, enquanto tentavam fingir que tudo era perfeito e sem esforço. Frida, em particular, carregava um peso maior do que as pessoas imaginavam. A sua infância fora marcada por tragédias e instabilidade. E mesmo em adulta, lutava contra momentos de tristeza que frequentemente mantinha escondidos. Benny, por outro lado, tinha no seu próprio mundo interior complexo. Tranquilo, analítico, por vezes distante sem intenção. Dedicou-se ao trabalho porque o trabalho sempre fez sentido. A música era previsível. As pessoas, não. Esta incompatibilidade emocional, algo pequeno no início, foi crescendo com o passar do tempo. Frida precisava de mais proximidade emocional, de mais segurança, de mais presença. Benny precisava de espaço, calma e daquele tipo de silêncio que só os músicos compreendem verdadeiramente. Nenhum dos dois estava errado. Simplesmente estavam a seguir em direções diferentes sem perceber. Em 1980, as divergências tornaram-se impossíveis de ignorar. Sem rupturas dramáticas, sem brigas explosivas. Apenas o lento afastamento de duas pessoas que antes se entendiam perfeitamente, mas que já não se encontravam no mesmo ponto emocional. É o tipo de separação que parece tranquila por fora, mas é devastadora por dentro. O divórcio deles em 1981 não foi sensacional. Não foi conturbado. Na verdade, foi de partir o coração à sua quietude. Duas pessoas que realmente se preocupavam uma com a outra simplesmente não conseguiam continuar a fingir que a relação estava a funcionar. Tentaram, mas o peso da banda, a pressão, a intensidade e os seus próprios desafios pessoais tornaram isso impossível. O que tornou a separação ainda mais complicada foi o facto de os ABBA ainda estarem ativos. Ainda tinham de trabalhar juntos, cantar juntos, sorrir juntos em fotos. E faziam-no. Mantiveram-se profissionais, elegantes e respeitadores, algo que ainda hoje em dia impressiona os fãs. Não houve ressentimento público,
Nem guerras nos média, nem entrevistas dramáticas. Apenas dois adultos a tentar lidar com um coração partido perante milhões de pessoas. O verdadeiro motivo da separação não é um escândalo nem um segredo. É algo dolorosamente normal. Por vezes, o amor não consegue sobreviver à vida que o rodeia. A fama, a pressão, o crescimento pessoal, as necessidades emocionais. Estas coisas mudam as pessoas silenciosamente. E quando duas pessoas evoluem em direções diferentes, até a ligação mais forte pode desfazer-se. O amor deles não durou, mas não foi um fracasso. Foi um capítulo. Bonito, complexo, impossível de replicar. E mesmo que o seu casamento tenha terminado, a ligação entre Benny e Frida nunca se desfez completamente. Simplesmente transformou-se. Porque algumas pessoas saem da nossa vida, mas nunca saem verdadeiramente da nossa história. Mas eis a parte que Benny raramente mencionava até há pouco tempo. Nunca deixou de respeitar Frida. Eterna admiração por Frida. Anderson não costumava falar sobre o lado emocional do ABBA. Discutia arranjos, melodias, escolhas de mistura ou como uma determinada linha de piano lhe vinha à mente à meio da noite. Mas quando o assunto eram pessoas, especialmente Frida, mantinha sempre uma distância cautelosa. Não era frieza, era apenas o Benny a ser o Benny. Sempre foi o pensador quieto, aquele que mantém os seus sentimentos pessoais selados por detrás da música. Mas agora, aos 78 anos, algo mudou. A idade tem o poder de amolecer até os corações mais fechados. E Benny finalmente permitiu-se dizer coisas que manteve escondidas durante os anos mais brilhantes e estrondosos do ABBA. E o que ele está a dizer agora surpreende até os fãs de longa data. Que Annie Fried-Lyngstad, a mulher a quem muitos ainda chamam simplesmente Frida, moldou não só o som do ABBA, mas também a sua própria vida musical mais do que ele alguma vez admitiu na altura. Quando Benny fala hoje de Frida, há uma suavidade na sua voz que nem sempre esteve presente. Descreve-a como constante, atenciosa e alguém que percebia de música de uma forma que tornava tudo mais fácil. E para um homem como Benny, que raramente usa linguagem sentimental, isto é muito significativo. Não é do tipo que exagera. É conhecido por minimizar tudo, sem deixar de lado qualquer importância. Por isso, ouvi-lo falar de Frida com tanto carinho faz-nos perceber o quanto ela era importante para ele. Costuma dizer que Frida tinha uma forma de entrar no estúdio e saber instantaneamente o que uma música precisava. Benny tocava uma melodia ao piano, talvez algo com que se debatia há semanas. E Frida ouvia, em silêncio, com a cabeça inclinada, absorvendo tudo. E depois, quase casualmente, ela cantarolava um excerto ou sugeria uma frase ligeiramente diferente. E, de repente, tudo fez sentido. Benny admite agora que confiou neste instinto muito mais do que as pessoas imaginavam. Naquela altura, ninguém falava realmente sobre essas coisas. Os ABBA estavam demasiado ocupados a tentar sobreviver ao caos da fama, às agendas de gravações, às digressões mundiais e à pressão constante de serem perfeitos. Não havia muito espaço para conversas emotivas ou longas reflexões sobre o quanto cada membro significava para o outro. Todos eram jovens, ambiciosos, estressados e viviam a um ritmo acelerado. E Benny, em particular, não era do tipo que se sentava e dizia: "Obrigado, Frida, a tua voz torna as minhas canções melhores." Simplesmente assumia que todos entendiam sem precisar de dizer nada. Mas não compreendiam. E também não o fez completamente. Não até que os anos passaram e a vida abrandasse o suficiente para que pudesse olhar para trás. Agora, está a dizer abertamente coisas que nunca disse nos anos 70. Coisas como sempre ter confiado no julgamento de Frida, ter se apoiado na sua calma mais do que imaginava. Ter uma forma de ancorar o estúdio quando tudo parecia avassalador. E, de forma mais inesperada, admitir que houve momentos em que assistiu à gravação de Frida e pensou: como é que ela faz isto? Como é que ela faz soar tão natural? Não era apenas a voz dela. Embora todos concordem, Frida tinha um dos timbres mais ricos e calorosos da música pop. Era a sua inteligência emocional. Ela sabia ler o ambiente. Ela sabia ler partituras. Ela conseguia até compreender o Benny, algo que poucas pessoas conseguiam fazer. Quando se perdia nos seus pensamentos, afogando-se em acordes e arranjos, Frida era frequentemente quem o trazia de volta à realidade. Não através de grandes discursos ou gestos dramáticos, mas através de uma presença constante e de uma confiança tranquila. E agora Benny fala sobre o quanto sente falta dessa energia. Como não compreendia completamente na altura o quão raro era trabalhar com alguém que captava instintivamente o que ele estava a tentar expressar. Diz que Frida tinha uma forma de transformar as suas composições em algo humano, algo que se podia sentir no peito. E não apenas ouvir. Se Agneta trazia o brilho cristalino, Frida trazia a profundidade e o calor que tornavam as harmonias dos ABBA incomparáveis. O que impressiona é que Benny não está apenas a elogiar o talento dela.
Ele reconhece a influência dela sobre ele pessoalmente. Diz que Frida o tornou um melhor comunicador, um melhor colaborador e, por mais estranho que pareça, um melhor ouvinte. Porque ela não era barulhenta, ela não exigia atenção. Ela não tinha de dominar o ambiente. Ainda assim, ela proporcionava sempre algo inesquecível. Agora, Benny admite que gostaria de lhe ter dito mais vezes o quanto a sua presença era importante. Não só para o grupo, mas também para ele enquanto músico. Aos 78 anos, compreende coisas que não conseguia compreender aos 30. Compreende que algumas pessoas entram na sua vida silenciosamente e mudam tudo sem fazer barulho. Frida foi uma dessas pessoas, mesmo depois do fim do casamento. Algo de poderoso permanecia entre eles, algo que não se quebrava tão facilmente como um romance. Porque se a relação deles era complicada, a ligação criativa era algo completamente diferente. Casamento é falhado, mas perfeito em palco. Embora os fãs se concentrem frequentemente nos êxitos dos ABBA, a verdadeira magia residia na forma como as composições de Benny e a voz de Frida se entrelaçavam, criando uma energia que era maior do que a soma das partes. A sinergia entre eles não era algo que pudesse ser ensinado ou imitado. Nascia da compreensão mútua, do timing e de um sentido partilhado de intuição musical. Benny abordava a composição de canções com um cuidado minucioso. Sentava-se ao piano durante horas, explorando melodias, harmonias e progressões de acordes. Para ele, a melodia vinha sempre em primeiro lugar, uma faísca bruta que exigia refinamento. O papel de Frida foi crucial. Ela conseguia interpretar aquelas melodias de formas que lhes conferiam profundidade emocional. Quando Benny tocava uma linha de piano rudimentar, Frida não se limitava a cantar as notas. Ela sentia-os, testava-os e ajustava o fraseado para corresponder ao tom emocional que ele pretendia. Isso conferia às suas gravações uma vida e uma vibração que nunca poderiam ser falsificadas. Um dos aspectos mais notáveis da parceria entre ambos era a naturalidade com que a voz de Frida se adaptava às composições de Benny. Algumas cantoras conseguem interpretar bem a música, outras transformam-na. Frida pertencia à segunda categoria. A sua voz podia transmitir força, fragilidade, entusiasmo ou saudade, por vezes tudo na mesma frase. Benny compunha frequentemente harmonias complexas e linhas melódicas sobrepostas, e Frida possuía a rara capacidade de as conduzir com facilidade. Não se tratava apenas de talento, mas de intuição aprimorada ao longo de anos de ensaios, apresentações e uma compreensão silenciosa. A química criativa entre eles estendia-se também à interpretação. Benny não era rígido quanto à sonoridade das suas composições. Confiava em Frida para fazer escolhas de fraseado, vibrato e ritmo que talvez não tivesse considerado. Esta confiança permitia a experimentação no estúdio. Passavam horas a gravar a mesma passagem várias vezes, ajustando nuances de dinâmica, sobrepondo harmonias e testando como diferentes nuances vocais alteravam a emoção da música. Este processo metódico, mas colaborativo, conferiu ao ABBA a sua clareza e precisão características, para além da sua sensibilidade humana. O que muitas vezes passa despercebido é a paciência e a inteligência emocional necessárias para este tipo de parcerias. Tanto Benny como Frida precisavam de estar totalmente presentes um para o outro. Uma única nota fora do ritmo ou uma ênfase mal colocada poderiam arruinar uma gravação. Ao mesmo tempo, o seu processo criativo exigia flexibilidade. Benny precisava de ouvir tanto como dirigia, e Frida precisava de interpretar tanto quanto representava. Com o tempo, isto criou um ritmo silencioso entre eles. Uma conversa musical que não precisava de palavras, apenas de gestos, olhares e um sentido de tempo tácito. Além do estúdio, a parceria influenciou as decisões de composição de Zaltun. Benny costumava compor tendo em conta a extensão vocal, o timbre e os pontos fortes de Frida. Certas canções eram concebidas para que a sua voz suportasse o peso emocional. Outras procuravam equilibrar a clareza de Agneta com a profundidade de Frida. Esta orquestração meticulosa significava que cada música dos ABBA tinha uma textura, uma complexidade e uma precisão que mantinham os ouvintes cativados mesmo décadas depois. Realça também como a criatividade de Benny não se limitava à composição. Envolvia a colaboração, a adaptação e um conhecimento profundo do elemento humano na música. O respeito mútuo entre ambos era evidente mesmo em momentos de tensão. As longas sessões de gravação podiam ser exaustivas, especialmente com os padrões exigentes que Benny mantinha. Frida, no entanto, conseguia responder sem se mostrar defensiva ou arrogante. Ela absorvia o feedback, ajustava a fraseologia e por vezes, sugeria melhorias que nem Benny tinha considerado.
Este equilíbrio entre confiança e desafio mantinha a chama criativa acesa, fazendo com que o seu trabalho ressoasse muito para além da execução técnica de notas e ritmos. Outro elemento essencial da química entre eles era o timing. As suas vozes harmonizavam-se de uma forma que conferia às canções do ABBA tanto imediatismo como intemporalidade. A voz de Frida era capaz de sustentar uma melodia, enquanto os arranjos de Benny se construíam à sua volta, criando crescendos dinâmicos, interlúdios intimistas e momentos de tensão inesperada. A interação não era previsível. A sensação era de vivacidade, espontaneidade, ao mesmo tempo, de controller. Esta dualidade, a precisão aliada à emoção, é o que continua a cativar os ouvintes até os dias de hoje. Por fim, é de salientar como a parceria criativa entre ambos influenciou a identidade da banda. Embora todos os 4 membros contribuíssem, Benny e Frida ditavam o tom emocional. A ligação entre eles deu alma aos ABBA. Quando gravavam juntos, mesmo com as mudanças no mundo à sua volta, mantinham uma consistência que se tornou a imagem de marca da banda. Os fãs podem recordar os refrões cativantes, a produção deslumbrante ou as harmonias icônicas. Mas por detrás de tudo isto, havia uma compreensão única entre duas pessoas que conseguiam traduzir emoções não ditas em som. Para Frida, a sua presença não pode ser ignorada. A sua voz, o seu estilo e o seu espírito continuam a inspirar. É mais do que uma cantora. Ela é uma força da natureza. E chegou a hora de perceber por que é que o mundo ainda sente o seu impacto. O que lhe aconteceu depois da banda? A força Frida. Muito antes de os ABBA se tornarem um nome conhecido por todos, Annie Fred Lyngstad já aprendia a enfrentar a vida com uma resiliência serena. Nascida na Noruega em 1945 e criada na Suécia, Frida teve uma infância marcada por dificuldades. Perdeu a mãe e a avó ainda muito jovem, tendo de navegar por um mundo que podia parecer solitário e imprevisível. A música tornou-se o seu refúgio, uma forma de se expressar quando as palavras por si só não chegavam. Cantar não era apenas um talento, era uma tábua de salvação. Quando chegou a Ribalta, Frida já tinha aprimorado a sua voz em bandas locais, aparições na televisão e projetos a solo. Era meticulosa, focada e determinada, qualidades que a tornavam perfeita para as exigências rigorosas das sessões de estúdio do ABBA. A sua capacidade de transmitir emoção, mesmo em harmonias complexas ou faixas sobrepostas, diferenciava-a de muitas outras cantoras da época. Não se tratava apenas de habilidade técnica, mas de inteligência emocional, uma capacidade de traduzir sentimentos em tom, timbre e fraseada. Mesmo após a ascensão meteórica e eventual dissolução dos ABBA, a história de Frida não terminou. Ela continuou a explorar a sua arte através de álbuns a solo, atuações ao vivo e colaborações. Estes projetos revelaram uma cantora destemida para experimentar, disposta a adaptar o seu estilo sem deixar de ser inequivocamente ela própria. Ela não procurava a fama, mas sim a música nos seus próprios termos, equilibrando a criatividade com a realização pessoal. Ao fazê-lo, manteve um sentido de dignidade e independência que muitas celebridades perdem sob os holofotes dos mídia. A resiliência tornou-se uma característica marcante da vida de Frida. A fama trouxe oportunidades, sim, mas também escrutínio e pressão. Navegar no panorama internacional e ao mesmo tempo, manter uma vida privada exigiu escolhas cuidadosas, e ela assim o fez. Aprendeu a gerir o delicado equilíbrio entre visibilidade e privacidade. Ao fazê-lo, construiu uma vida que lhe permitiu crescer para além dos ABBA, para além das relações e para além das expectativas dos outros. A sua capacidade de se reinventar sem perder a essência de quem era demonstra tanto a sua força como a sua inteligência. A voz de Frida, claro, permaneceu central na sua identidade. Mesmo décadas depois dos ABBA, as suas gravações continuam a emocionar os fãs antigos e novos. Há uma clareza, um calor e uma profundidade emocional no seu canto que são difíceis de descrever, mas instantaneamente reconhecíveis. Seja a interpretar uma balada comovente ou a elevar um hino pop, ela tem o dom de fazer com que cada nota pareça pessoal, autêntica e vivida. Esta qualidade é parte da razão pela qual a sua arte perdura, muito depois das últimas notas da banda se terem dissipado. Para além da sua música, o legado de Frida é também cultural. Ela tornou-se um símbolo de resiliência para muitos fãs que se viam refletidos na sua história de vida. Uma mulher que suportou dificuldades, alcançou o sucesso global e manteve a sua integridade ao longo do caminho. Na Suécia, é celebrada não só pelos ABBA, mas como uma artista que moldou o panorama da música pop do país. Internacionalmente, a sua influência pode ser ouvida em gerações de cantores que estudam o seu fraseado, timbre e expressividade. Hoje, o impacto de Frida é tanto de inspiração como de música.
ela demonstra que o talento por si só não chega. A dedicação, a resiliência e a autenticidade são igualmente importantes. E embora o mundo recorde o ABBA como um fenômeno coletivo, Benny Andersson, os outros membros da banda e os fãs reconhecem que a contribuição de Frida nunca fez simplesmente parte do grupo. Ela era, e continua a ser, uma força por si só. De pianista adolescente a ícone da música. A história de Benny Andersson começa muito antes de os ABBA conquistarem o mundo. Nascido em 1946 em Estocolmo, cresceu rodeado de música, desenvolvendo rapidamente um amor pelo piano que viria a definir a sua vida. Ainda adolescente, Benny era obcecado pela melodia, pela harmonia e pela forma como as notas podiam contar uma história sem palavras. Tocou em bandas, fez experiências com ritmos e aprimorou as suas capacidades de composição num mundo muito mais pequeno e tranquilo do que os estádios e estúdios de gravação que o viriam a conhecer mais tarde. Antes dos ABBA, Benny tocou numa popular banda sueca chamada Hepstars. Isto foi mais do que um trampolim. Foi um laboratório. Aprendeu a dinâmica de trabalhar com outros músicos, a arranjar canções para diferentes vozes e a compreender o que fazia com que o público se conectasse com uma melodia. Foi também aqui que começou a experimentar a combinação de influências clássicas com sensibilidades pop, uma característica que mais tarde definiria o som dos ABBA. Estes anos proporcionaram-lhe uma intuição musical que não se resumia apenas ao talento, mas também à compreensão das pessoas, das emoções e da performance. No início dos anos 70, o caminho de Benny cruzou-se com o de Björn Ulvaeus, e os dois começaram a colaborar de formas que, eventualmente, levariam à formação dos ABBA, quando nenhuma bandeira tremulava, quando nenhum exército se levantava. Mas o percurso criativo de Benny nunca se resumiu à fama ou aos sucessos. Mesmo durante o domínio global dos ABBA, abordava a música como artesão. Passava horas no estúdio a refinar uma progressão de acordes ou a sobrepor harmonias até que cada nota parecesse inevitável. Por detrás dos refrões cativantes e da produção impecável, havia uma mente que apreciava a estrutura, o equilíbrio e a subtil corrente emocional que fazia as músicas dos ABBA soarem vivas décadas depois. Depois dos ABBA abrandarem o ritmo no início dos anos 80, Benny não parou. Pegou nas competências, na disciplina e na experiência que tinha cultivado ao longo de décadas e aplicou-as em novos contextos. Um dos seus projetos mais ambiciosos foi o musical Chess, coescrito com Björn Ulvaeus e Tim Rice. Nele, as composições de Benny precisavam de sustentar narrativas completas, evocar tensão dramática e fornecer uma tela para que os intérpretes dessem vida às personagens. Era um desafio diferente da composição de canções pop, exigindo que pensasse não só em refrões e ganchos, mas também em arcos narrativos, temas e ressonância emocional ao longo do tempo. E Benny prosperou nisso. Continuou também a experimentar com gravações e colaborações. Explorou álbuns a solo, focando-se frequentemente em peças instrumentais que permitiam que as suas habilidades no piano e no teclado brilhassem. Estas obras revelaram um lado dele que muitos fãs dos ABBA não tinham apreciado completamente. Um compositor profundamente apaixonado pelas texturas, timbres e possibilidades da própria música. Para Benny, a música não era apenas sobre o público. Era sobre exploração, descoberta e satisfação pessoal. Trabalhar com Frida e Agneta nos ABBA ensinou-lhe a arte subtil da colaboração, mas o seu trabalho a solo revela como conseguia criar música inteiramente a partir da sua própria visão e ainda assim comunicar universalmente. Sabia que os membros dos ABBA não são americanos? Como é que um grupo de 4 suecos passou de artistas locais a um fenômeno global cuja música ainda molda a cultura pop atual? O percurso e a influência eterna dos ABBA. Os ABBA não foram apenas uma banda. Foi um fenômeno que varreu continentes, línguas e gerações. A música, os figurinos, os penteados. Só existe um ABBA. Desde a sua primeira vitória no festival Eurovisão da canção com Waterloo em 1974, até as suas performances icônicas em palcos de todo o mundo. Benny, Björn, Agneta e Frida criaram música instantaneamente reconhecível, infinitamente cativante e profundamente emocionante. Mas o que tornou o percurso dos ABBA notável não foi apenas a fama ou o glamour. Foi a forma como a sua música se ligou às pessoas a um nível pessoal e como a sua influência continua a ter repercussões décadas depois. A viagem começou na Suécia, onde cada membro trouxe consigo experiências e talentos únicos. Benny e Björn eram compositores e arranjadores, moldando melodias e harmonias com precisão. Agneta e Frida eram as vozes capazes de transmitir clareza e profundidade, dando vida às composições. Juntos, encontraram um equilíbrio entre o brilhantismo técnico e a emoção humana.
uma combinação que fez do Zaba mais do que a soma das suas partes. Não estavam apenas a interpretar canções, estavam a criar experiências emocionais, captando sentimentos que os ouvintes reconheciam e com os quais se identificavam instantaneamente. O que diferenciava o Zaba era a sua capacidade de fundir a acessibilidade pop com a sofisticação musical. Por detrás dos refrões brilhantes e dos ganchos contagiantes, havia arranjos meticulosos, harmonias complexas e uma compreensão de como a dinâmica afeta a emoção. Os teclados de Benny, a guitarra de Björn e o entrelaçamento das vozes de Agneta e Frida conferiram à música uma textura e complexidade muitas vezes despercebidas aos ouvintes casuais. Mas foi isso que tornou as canções intemporais. Ainda hoje, os músicos analisam as faixas do Zaba para perceber como criaram uma música pop tão memorável e emocionalmente impactante. A sua influência ultrapassou os limites da música. Os Zaba tornaram-se um marco cultural, definindo um momento histórico e, ao mesmo tempo, mantendo-se intemporais. O seu estilo, performances e personas públicas deixaram uma marca na cultura popular. E, apesar da imensa fama, conseguiram manter um sentido de autenticidade. O foco do grupo sempre foi a música, a produção e a emoção por detrás da mesma. Esta dedicação deu ao Zaba uma credibilidade que muitos artistas pop lutaram para alcançar, mesmo décadas depois. Mesmo depois de a banda ter deixado oficialmente de gravar no início dos anos 80, as suas músicas continuaram a prosperar. Musicais como Mamma Mia e as suas adaptações cinematográficas apresentaram o Zaba a públicos completamente novos, provando que a sua música não estava presa a uma época específica. Cada geração descobre algo de novo nas suas canções. Uma melodia que eleva o espírito, letras que captam o amor ou a saudade, ou harmonias que parecem impossivelmente perfeitas. As canções são vivas, evoluindo de significado para cada ouvinte. O que também mantém os Zaba eternos é a autenticidade e o profissionalismo dos membros. Nunca recorreram a artifícios ou dramas para se manterem relevantes. Cada atuação, cada álbum, foi o resultado de um trabalho e dedicação meticulosos. As composições de Benny e Björn, combinadas com as interpretações vocais de Agneta e Frida, criaram um modelo de como a música pop poderia ser, ao mesmo tempo, comercialmente bem-sucedida e artisticamente sofisticada. Este equilíbrio é raro e é parte da razão pela qual a influência do Zaba persiste na música pop contemporânea, na música eletrônica e até na música teatral atual. A profundidade emocional da música do Zaba também desempenha um papel fundamental no seu impacto duradouro. As canções sobre amor, desilusão amorosa, esperança e alegria ressoam universalmente porque os sentimentos por detrás da música são genuínos. Não se tratava apenas de criar êxitos, mas sim de captar a experiência humana em forma de som. Ouvintes de todo o mundo, da Suécia ao Japão e ao Brasil, sentem a sinceridade nestas melodias e harmonias, tornando o Zaba mais do que apenas um grupo nostálgico. São contadores de histórias intemporais através da música. Conhece alguma das músicas deles? Eis 3 das mais populares, segundo entrevistas e sondagens. Clássicos intemporais que definem uma era. Embora as opiniões variem, a maioria dos fãs e críticos concorda que Dancing Queen, Mamma Mia e Waterloo representam o auge da arte da banda, exibindo a sua mistura única de refrões cativantes, ressonância emocional e sofisticação musical. Cada uma destas faixas conta uma história não só através da letra, mas também pelos arranjos, pela interpretação vocal e pela magia da colaboração entre Benny, Björn, Agneta e Frida. Dancing Queen é frequentemente considerada a música mais emblemática do Zaba. Lançada em 1976, capta na perfeição a sensação de alegria juvenil, liberdade e nostalgia. As melodias brilhantes do teclado de Benny, combinadas com as harmonias impecáveis de Agneta e Frida, tornam a canção irresistível. Existe um equilíbrio entre a sofisticação e a simplicidade que a torna intemporal. É ao mesmo tempo uma canção pop meticulosamente elaborada e um convite universal para se soltar e desfrutar do momento. Dancing Queen liderou as tabelas musicais em todo o mundo e continua a ser presença constante em festas, casamentos e celebrações culturais décadas depois. O seu apelo duradouro reside na capacidade de evocar emoções puras, seja a excitação do primeiro amor ou a alegria de uma noite despreocupada, tornando-a mais do que apenas uma música para dançar. Mamma Mia foi lançada em 1975 e demonstrou o talento do Zaba para contar histórias dentro da música pop. A letra narrativa, a melodia cativante e a interação vocal divertida tornam a canção imediatamente reconhecível. As vozes de Frida e Agneta complementam-se de uma forma que transmite humor e emoção, harmonizando-se na perfeição com a composição inventiva de Benny e Björn.
Mamma Mia não se tornou apenas um sucesso comercial, mas também inspirou uma franquia global de musicais e filmes, apresentando a música do ABBA às novas gerações. A influência da canção vai muito para além das tabelas musicais. Moldou a forma como as canções pop podiam contar uma história, misturar leveza com nuances emocionais e permanecer eternamente memoráveis. Waterloo é historicamente significativa como a música que lançou o ABBA para o panorama mundial. Vencedora do Festival Eurovisão da Canção em 1974. Tornou-se um sucesso instantâneo e marcou o início da fama internacional do ABBA. Ao contrário dos seus êxitos posteriores, mais refinados, Waterloo possui uma energia crua e exuberância que capta a excitação de uma banda em ascensão. A letra divertida e o refrão cativante, combinados com a instrumentação enérgica, apresentaram ao público o som característico do ABBA. Arranjos inteligentes, harmonias vocais envolventes e melodias que ficam na cabeça muito tempo depois de a música terminar. A vitória no Festival Eurovisão da Canção não foi apenas um marco na carreira do grupo, mas um momento cultural que assinalou a chegada de um fenômeno pop com poder de permanência global. Os maiores êxitos do ABBA continuam a influenciar a música pop moderna, a inspirar covers e a manter-se enraizados na memória cultural coletiva. Desde clubes a salas de concerto e bandas sonoras de filmes, estas canções provam que a verdadeira grandeza da música não se limita à época em que foi criada. Trata-se de criar algo que tenha ressonância universal. Deixe os seus comentários abaixo sobre as suas músicas favoritas dos ABBA. Subscreva para mais vídeos neste canal.